Oi, tudo bem? Sou Luciano da Fonseca, aqui do canal Em Busca. Desejo a você muita luz e muita força. Hoje, dentro da história geral, vamos ver a chamada política do pão e circo. Nosso objetivo é identificar como a política do pão e circo era usada no sentido da manipulação política do povo romano. Conforme a história, a política do pão e circo, panis et circenses, em latim, como foi conhecida, era o estilo com o qual os líderes romanos lidavam com a população em geral, para mantê-la fiel à ordem estabelecida e conquistar o seu apoio em momentos de crise. Na literatura romana, o conceito de pão e circo foi cunhado a partir da sátira 10 do humorista e poeta Juvenal, por volta do ano 100 depois de Cristo, onde criticava profundamente a formatação desta política entre o povo romano, que, segundo ele, não tinha qualquer interesse em temas políticos, sociais e econômicos, e só se preocupava com alimento e divertimento. Conforme o próprio nome, o próprio conceito, pão e circo nos leva, o pão, dentro desse modelo, estava relacionado à distribuição gratuita do trigo e dos preços baixos no contexto da cidade de Roma. Por outro lado, o circo estava relacionado com as pautas diversas que preenchia as arenas onde o povo se sentia importante e, por outro lado, participante, pois quem decidia a morte e a vida depois dos conflitos nas arenas era o povo, com joinha positivo ou com joinha negativo. Após atravessar uma crise profunda no período republicano, o primeiro imperador, Otávio Augusto, vai utilizar veementemente a política do pão e circo para apaziguar, para controlar a sociedade em um momento de crise e de imposição da mudança. Uma das políticas públicas adotada por Augusto foi a de distribuir pão para os pobres que estavam na rua, além de lhes dar um trabalho nos espetáculos. Em momentos de crise, a prática política da chamada política do pão e circo, ela muda. Por exemplo, durante o governo de Augusto, o pão, o trigo, a comida era distribuída dentro do Coliseu em Roma. Nesses eventos, como dito, gladiadores, geralmente eram prisioneiros de guerra, lutavam quase que cotidianamente. E o objetivo dos governantes do Estado era distrair a população, era alienar a população, era controlar a população de outras questões sociais, políticas e principalmente para evitar as rebeliões. Numa visão mais histórica, cêntrica, Moseley vai dizer que não era bem assim. Que o povo não era simplesmente uma massa alienada e enganada pelos políticos. Afinal, tudo que era distribuído em forma da política do pão e circo eram pequenas migalhas, como por exemplo hoje, no tal do Bolsa Família. E não era suficiente para sustentar, para alimentar fartamente uma família. Muito pelo contrário, de um modo geral, a população romana
estava ocupada com o seu trabalho e com o seu ofício, com muito pouco tempo livre. E, nesse tempo livre, a política do pão e circo preenchia essa lacuna. Isso o historiador não nega. É possível enxergar a política do pão e circo hoje? É possível enxergar a política do pão e circo no contexto brasileiro, no contexto do estado do Pará, no contexto do nosso município? Segundo os historiadores, sim. Tudo que um governo oferece em troca de um objetivo que não seja geral, para o bem da nação, para o bem do estado, para o bem do município, na forma de apaziguar, na forma de controlar, na forma de ter o voto, é chamado de pão e circo. Por exemplo, o Bolsa Família, como dito, os shows, os auxílios e assim por diante. Os cartões, conjunto de elementos que os historiadores chamam como fenômeno do pão e circo no contexto da sociedade atual. E atualmente existem outros conceitos dentro da ciência política que são muito parecidos com essa abordagem do pão e circo. Podemos citar por exemplo, o clientelismo, que é considerado um fenômeno atrasado, que pratica o atrasado, que evita o avanço e que aliena e massifica a população, principalmente a população de baixa renda. Em outros termos, isso é utilizado na forma de comprar o voto, entre aspas. Ou seja, quando um grupo precisa de uma ponte em determinado local, o governo vai lá e faz um compromisso de fazer essa ponte, não porque ele é governo, mas porque ele quer manipular, quer enquadrar, quer conservar, quer alienar toda aquela comunidade que precisa da ponte. Nesse sentido, o povo é considerado novamente uma massa de manobra, uma massa alienada e que, para os historiadores, para os sociólogos, os filósofos, podemos denominar como a política do pão e circo, que vai alienar, que vai dominar, que vai manipular de um sentido geral. Era isso aí, dê um joinha e vamos que vamos. Meu muito obrigado.